Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero aproveitar que estão todos em pé. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Glória a Jesus. Está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé, pedir, feche os olhos um momentinho, vamos fazer uma breve oração. Pai, nessa noite, nós, a sua igreja, entramos na sua presença, Altíssimo. E queremos te pedir que a exposição da sua palavra e o conhecimento do teu Filho produzam em nós frutos. Queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade e tenha prazer em nos visitar, em curar, em libertar, em quebrar as fortalezas do entendimento e nos levarmos, Senhor Deus, ao arrependimento. Fala conosco, Senhor, segundo a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero pedir que a igreja sente-se glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero dizer para mim, é motivo de uma extraordinária alegria estar hoje com o pastor Adair, com a igreja, com a Catedral Baleia. Para nós é cumprimento de promessas de Deus, coisas inacreditáveis aconteceram para nós estarmos aqui e glorificamos o nome do Senhor. Um abraço especial do nosso pastor, que até há pouco tempo era o nosso pastor presidente, nosso pai na fé também, pastor João Alberto, do campo de São Brás, em Belém do Pará. Glória a Jesus. Jeremias, nós temos Deus nos chamando a atenção, nós temos a palavra de Deus reforçando uma ordenança do Senhor. Toda a palavra de Deus é inspirada. Não tem na palavra do Senhor nenhuma palavra em vão. Mas alguns momentos, Deus chama a atenção de uma forma especial. Olhe para mim. E aí, nesses momentos, o profeta introduz, acrescentando a ênfase. Assim diz o Senhor. Toda palavra fala conosco, toda palavra é inspirada por Deus para nos instruir. Mas algumas partes dela têm a ênfase de Deus nos chamando a atenção. É Deus dizendo, ouça com muita atenção. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E assim disse o profeta, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque a sabedoria, segundo o mundo, é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque a sabedoria do homem mais sábio levou ele a momentos de muitas dificuldades. Salomão, mesmo sendo reconhecido como um dos mais sábios, ainda assim, praticou diversas violações às leis de Deus. E ainda assim, atraiu para si mesmo diversas condenações por causa das suas falhas. A sua sabedoria não o levou a lugar algum. A sabedoria que agrada a Deus é aquela sabedoria que leva-nos ao conhecimento do Senhor. Por isso, o sábio não deve se gloriar da sua sabedoria, mas daquilo que a palavra acaba nos levando adiante a afirmar que nós devemos nos gloriar nas riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. O que mais que Jeremias nos determina? Ele coloca que não se deve gloriar o forte na sua força. E aí nós temos diversos tipos de força. Nós temos força física, que é a primeira que vem em mente. E força, o que é força? Força é a capacidade de resistir. Então,
O forte fisicamente, ele consegue resistir a outros tipos de força, ele não se abala, ele não é levado, ele não é conduzido, mas ele resiste, ele empurra. E aí nós temos métodos para reforçar nossas forças físicas, né? Podemos fazer treinamentos físicos, podemos fazer treinamentos atléticos e assim adquirir musculatura, mas toda essa força, ela não vai durar muito tempo, porque a nossa vida, ela passa como a erva e rapidamente, nosso vigor físico que nós vamos adquirir com todo o treinamento possível, ele vai se esvair. Tão breve quanto o vapor que aparece e desaparece, a nossa vida, ela passa rapidamente. E a nossa força física, em que poderíamos nos gloriar, ela não vai servir para mais nada, porque muitas vezes nós vamos precisar até de ajuda de outras pessoas para fazer as coisas mais básicas da vida. As forças políticas da mesma forma. As forças acadêmicas e as habilidades econômicas, elas não são perenes, elas não resistem. Todas elas ficam frágeis diante da condução de Deus na nossa vida e no passado de um estalo de dedos, elas se esgotam. E aqueles que confiaram e confiam exclusivamente nesse tipo de força, acabam sendo pegos desprevenidos. Não se glorie o forte na sua força. E também não se glorie o rico nas suas riquezas. Nossas provisões, nossos recursos, elas não vêm exclusivamente das nossas capacidades. Olhe para mim. A nossa provisão, as nossas necessidades são supridas pela graça do Senhor. O sábio pode acreditar que as suas habilidades podem lhe expor a condições favoráveis, mas sem a graça de Deus, nós não conseguiríamos qualquer tipo de recurso para saldar nossas necessidades. É a graça de Deus que faz o impossível acontecer. É a graça de Deus que chama à existência o que não existe. É a graça de Deus que nos tira do monturo necessitado e o coloca para sentar no trono, junto com os príncipes e os príncipes do seu povo. É a graça de Deus que diz: diga ao fraco, eu sou forte. E por isso conclui: mas se quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aqui eu quero terminar a introdução e começar a falar do principal tema dessa profecia de Jeremias. A nossa vida não pode ter como centro a força, a sabedoria ou a riqueza. A nossa vida não pode estar centrada no homem que somos ou no homem que nós queremos ser. Mas nossa vida tem que estar centrada em conhecer a Deus e ser aquilo que Deus nos transformar. Por isso, nossa glória deve ser conhecê-lo, e aqui eu quero levar os irmãos a entrar comigo numa fase do conhecimento de Deus, que nós vamos aprender agora alguma das características da sua personalidade, dos seus atributos, de quem Ele é. Muitas vezes nós ouvimos falar de um Deus distante, de um Deus filosófico, de um Deus etéreo, de um Deus que falou com determinadas pessoas, de um Deus que fez milagres até ao nosso redor, mas muitas vezes nós não temos o conhecimento pessoal, nós não temos o conhecimento direto, às vezes não conseguimos conhecer nem suas características de quem Ele é, como Ele fala, o que Ele pode, onde Ele está, como Ele se manifesta. E aí eu quero falar com os irmãos que em Romanos capítulo 1, versículo 20, nós vemos Paulo nos informando que todas as coisas, visíveis e invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade, se entendem claramente pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique excusável. Nós podemos conhecer Deus pela criação. Nós podemos conhecer Deus, as coisas visíveis e invisíveis, pelas manifestações do seu eterno poder.
Nós podemos conhecer Deus e a sua divindade por tudo que Deus já se revelou. E preste atenção, Deus é tão extraordinariamente grande que para que nós possamos compreendê-lo, Ele precisa se reduzir para que o nosso vocabulário possa traduzir parte de quem Ele é. Porque nem o céu dos céus conseguem limitar o seu trono. Isaías capítulo 40 nos dá de relance parte da sua grandeza, da sua majestade, e diz assim, versículo 12, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu a uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota num balde, como pó miúdo na balança. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Olhe para mim. Esse Deus é tão extraordinariamente potente, grande, que as potências do céu são medidas por ele com palmos. Que as distâncias interestelares, as distâncias galácticas, as distâncias entre galáxias inteiras, entre aglomerado de galáxias, são medidas por ele com palmos. Os pesos, as potências, as leis, as regras, a gravidade, o tempo, o espaço, a radiação, tudo isso para ele é pesado como uma medidazinha de um pó de terra. Não teve ninguém que o inspirou e ninguém que guiou o seu espírito, e tudo isso foi feito por deliberação e conselho próprio dele. Ninguém lhe deu entendimento, ninguém lhe deu as veredas, foi ele que conseguimos participar e representar, e alguns que não são comunicáveis, e que são exclusivamente dele, e que fazem deles ser quem ele é. E o primeiro atributo de Deus, que eu quero que os irmãos compreendam comigo, olhe para mim, é a sua independência. Deus não precisa de nós, e nem de nada da criação, para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificar-lhe e dar-lhe alegria. Deus é independente. Ele é antes da criação. E depois que toda a criação se desfizer nos ares, ardendo em chamas, Deus continuará sendo Deus independente, assim como ele era antes. Ele é completo. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa de complemento, ele não precisa de nada para lhe fazer maior. Ele já é o que é. Eu sou o que sou, disse ele. Ele é absolutamente independente, ele é absolutamente autossuficiente. Por isso Paulo proclamou em Atos capítulo 17, que Deus que fez o mundo e tudo que existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mão humana, nem é servido por mão humana, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a todos dá vida, a respiração e tudo mais. Deus não tem princípio de dias, nem tem fim de dias. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é completo em si mesmo. Salmos 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele não divide sua glória com ninguém. Olha para mim. Esse Deus independente, esse Deus completo, esse Deus perfeito, esse Deus inabalável, esse Deus inalcançável, esse Deus incomparável, ainda assim, busca, procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Esse Deus que não precisa de nada para completar,
Ele está disposto a completar a sua vida, para transformar você numa vida que lhe agrada. Ele está disposto a transformar você para que você possa receber e viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. O segundo atributo, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Ele é o mesmo. O Novo Testamento não veio revogar o Antigo Testamento. Ele inaugurou uma nova aliança. Uma aliança que o Antigo Testamento apontava. Uma aliança que toda a criação apontava. Uma aliança que toda a palavra de Deus anunciava. A aliança completa e perfeita em Jesus Cristo. Deus é imutável no seu ser, é imutável nas suas perfeições, Deus é imutável nos seus propósitos, Deus é imutável nas suas promessas. Isso não significa que Deus não sinta emoções, pelo contrário, Ele age e sente de modo diverso diante de situações diferentes. Salmo 102, versículo 25 a 27, a palavra de Deus nos anuncia que desde a antiguidade Deus fundou a terra, os céus, e tudo isso é obra das suas mãos. Essa criação perecerá, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa mudarão e ficarão mudados. Mas tu, Senhor, é o mesmo. E os teus anos nunca terão fim. Deus é independente e Deus é imutável. A criação se desfará, mas o Senhor que criou todas as coisas, não. E não apenas Deus não mudará, mas os seus propósitos não mudarão. A sua aliança, firmada pela palavra, não mudará. Ele continua sendo fiel. Ele não mentiu. E não há nele nem sombra de variação. Ele não se engana. Irmãos, não erreis. Toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda nem sequer os seus projetos. Sabe quem pode impedir os projetos de Deus na sua vida? É só você. Só você que pode abandoná-lo, porque Deus não vai quebrar a aliança dele. A sua promessa, Ele vai levar até o fim. Ele não mudou. O homem falha no seu compromisso, mas Deus não falha. Olhe para mim. Mesmo que a mãe que amamenta o seu filho o abandone, Deus, porventura, não vai te abandonar. Ele vai permanecer fiel, mesmo que você tenha sido levado a situações de abandono, situações de solidão, situação de depressão, mesmo que ninguém mais te dê valor, mesmo que nem você enxergue valor em você próprio. Deus continua enxergando o mesmo valor que Ele tinha visto em você inicialmente. Ele continua te amando com a mesma medida que Ele te amava inicialmente. Ele continua te enxergando, rastreando, esquadriando cada um dos pensamentos do seu coração e continua receptível, esperando você voltar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai mudar. Ele não vai te rejeitar. Ele continua sendo Deus. O terceiro atributo é a eternidade. Olha para mim. Eu quero que entendam comigo. Eternidade não é apenas uma duração indefinida de tempo. Eternidade é estar fora do tempo. É ser o pai do tempo. Eternidade é existir antes que o tempo exista. E existir até depois que o tempo deixar de existir. O tempo foi criado por Deus para que nós pudéssemos entender a grandeza da sua majestade. Para que nós pudéssemos entender que Ele, sendo tão extraordinariamente grande, não está sujeito a essa limitação que é implacável.
O espaço nós conseguimos ir e voltar, de ir para um lado e para o outro. No tempo não, nós só conseguimos ir para o futuro. Mas para Deus, a vigília da noite é como 1000 anos. E 1000 anos é como uma vigília da noite. Eu quero te contar um segredo bem público. Abra sua Bíblia comigo, Efésios. Efésios, capítulo 1. E você vai glorificar a Deus comigo. Porque eu não consigo ler a palavra dele, conhecer as suas promessas e a sua natureza, e não ser tocado por ela. Efésios capítulo 1, versículo 4. E diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha para mim. Antes que o tempo existisse, antes que a matéria existisse, antes que a radiação, o átomo, a gravidade, o espaço, o tempo, a natureza, as leis da natureza, antes que a matéria, a terra, a água, o ar, antes que todas as coisas existissem, ele enxergou você. Ele olhou para mim. Olhe para mim, a palavra eleição é a palavra decisão. E ele decidiu te amar. Antes da existência do tempo, o Pai da eternidade te escolheu para que você fosse santo e irrepreensível nele. Glória a Jesus. Ele sabia quem era você antes que os seus pais nascessem. Ele sabia quem era você antes que a sua ascendência nascesse. Ele sabia quem era você antes que o Brasil fosse descoberto. Ele sabia quem era você antes que o mundo existisse. Ele não mudou, ele é independente e ele te ama. Deus não tem sucessão de momentos no seu próprio ser e ele percebe todo o tempo com igual realismo. Ele percebe todos os acontecimentos do tempo e age nesse tempo. Para Deus, o tempo é como o espaço. Olhe para mim. Todas as coisas estão patentes e nuas diante dele, instantaneamente. E ele consegue ver o teu futuro antes que você o viva e anuncia hoje o que vai acontecer amanhã. Por isso que a Bíblia é o jornal mais atual de todos. Porque ele anuncia a sucessão de momentos no tempo e a ação de Deus no tempo, antes que tudo isso aconteça. Por isso que a Bíblia fala bem assim, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus falando. Ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos e operando eu. Quem impedirá? Aleluia. Aleluia. Esse Deus que existe antes da criação e antes do tempo, e que vai continuar existindo depois de todas as coisas, é o Deus que escolheu você e que te amou. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E aí nós vamos partir para o próximo atributo, que é a onipresença. A onipresença significa que Deus é ilimitado e infinito no tempo, assim também ele é ilimitado e infinito no espaço. Não existe um lugar onde você possa encontrar e dizer onde Deus está, porque ele preenche toda a existência. Não é que Deus esteja em todos os lugares, é que ele preenche toda a existência. Não há como nós fugirmos da sua presença, não há lugar escondido para que ele não encontre, não há lugar longe demais para que ele não esteja vendo. Ele é Deus. Não há lugar, olha agora, preste atenção, no tempo que ele não estivesse, e não há lugar no espaço que ele não esteja. Da ação de Deus. Por isso, a palavra de Deus, no Salmo 139, nos revela
Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Deus não pode ser contido pelo espaço. Deus não pode ser contido pelo tempo. Por maior que seja, nenhum templo pode limitar a ação de Deus. Deus não tem dimensões. Deus não tem limitações nem de tempo. Mas ainda assim ele se humilhou. Se humilhou à forma humana. Se humilhou na condição corpórea de homem. E o último atributo que eu quero abordar hoje com a igreja, para que possam compreender essa dimensão de Deus, é a unidade. Olha para mim. Às vezes temos a falsa compreensão de que as manifestações de Deus, elas são enviesadas. Então, há pessoas que podem entender que Deus, por momentos, pode expressar apenas o seu amor. Outra hora, Deus pode manifestar apenas a sua justiça. Outra hora, Deus pode manifestar apenas a sua santidade. Outra hora, Deus pode manifestar apenas a sua onipotência. Mas não. Deus é sempre único. Deus é sempre independente. Deus é sempre onipotente. Deus é sempre justo. Deus é sempre santo. Deus é sempre amor. Em todas as suas manifestações. Ele não deixa de ser amor, porque ele é justiça. Ele não deixa de ser todo-poderoso, porque ele é amoroso. Ele não deixa de ser justo, porque é misericordioso. Todas as suas manifestações são completa exposição da sua natureza. Quando ele se manifesta, ele é totalmente santo, ele é totalmente justo, ele é totalmente fiel, ele é totalmente verdadeiro, ele é totalmente potente, ele é totalmente independente, ele é totalmente santo. Deus não está dividido em partes. Deus não está dividido em atributos, para que possamos enfatizá-lo em momentos diferentes. Ele é único. Características integrantes de Deus. Preste atenção. E aqui eu quero encaminhar para a finalização. Ele não apenas é isso, como ele também é todo poderoso. Isso não significa que ele tem poder. Isso significa que ele é o poder. Não existe poder fora de Deus. Não existe autoridade fora de Deus. Não existe força fora de Deus. Deus não tem nenhuma fraqueza. Deus não tem nenhum ponto fraco. Não tem ninguém que possa rivalizar com ele. Não tem um demônio ou um adversário que possa impedir, atrasar, embaraçar qualquer obra ou ação ou vontade dele. Quando ele determina, não tem nem lei da natureza que possa contrapor. Se ele manda, o vento para. Se ele manda, o mar se acalma. Se ele manda, o morto ressuscita. Se ele manda, o sol volta. Se ele manda, toda a criação tem que parar e contemplar a ação de Deus na sua vida. Nenhuma ação de qualquer autoridade é desvinculada da autoridade de Deus. E não tem nenhuma que possa te limitar de acessar o próprio Deus. Não há ninguém que possa te separar do amor de Deus. Olha para mim. Esse Deus que não tem limitação de poder, nada para ele é impossível. Esse Deus que não tem limitação de espaço, porque ele preenche todo o espaço no céu, na terra, no céu dos céus. Esse Deus que não tem limitação de tempo. Esse Deus que não tem limitação alguma para que pudéssemos completá-lo de qualquer tipo de ou qualquer forma. Sendo assim, tão perfeito, tão completo, tão Deus.
se humilhou, se reduziu a uma condição, que ele não fez uso dos seus atributos, ele não fez uso dos seus poderes, mas ele se reduziu à condição corpórea humana. Para completar o seu projeto, para completar o seu plano, para expressar o tamanho do amor que ele é. Não é que Deus tem amor, Deus é o amor. Ele não se apegou aos seus atributos. Ele não se apegou à sua divindade. Mas ele valorizou mais. Ele valorizou mais o preço que tinha que pagar para resgatar quem ele amava. E se humilhando para se fazer como um homem. Ele ainda assim se humilhou mais ainda. Ser um homem de dores, um homem que nós olhávamos para ele e não tinha nenhum tipo de beleza nele. Um homem que sabia o que era trabalho, um homem que sabia o que era abandono, um homem que sabe o que é traição, um homem que sabe o que é solidão, um homem que sabe o que é trabalhar, um homem que sabe que está abandonado, um homem que sabe que não tem honra na sua própria casa. O homem que sabe o que é deserto, o homem que sabe o que é tentação. O homem que sabe o que é privação, o homem que sabe as suas dores, o homem que sabe o que é perder alguém que ama. O homem que sabe. Um sumo sacerdote que consegue se compadecer por nós. E sendo assim, para levar o seu plano a cabo, ele não se apegou. O meu Jesus não se apegou à sua natureza divina, mas se humilhou para suportar. Não é privação, não é a sede. O maior de todos os pesos não é a traição, não é a solidão, não é a depressão, não é a dor. Foi levar sobre si os meus pecados. No Getsemane, ele orava ao Pai e suava sangue, em agonia, em dor. Não é por conta do chicote que ele ia levar, não é por conta da dor que ele sofreu, da coroa de espinho, ou das humilhações, das cusparadas. Mas é pelo exato motivo que ele bradou na cruz: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento repousava sobre ele a minha natureza pecadora, a sua natureza pecadora, o preço do castigo que nos traz a paz. O Deus eterno, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o completo, o Altíssimo, o inalcançável, o eterno, se humilhou para comprar e pagar o meu preço, o seu preço, o preço completo, o preço único, o preço indivisível, o preço que não pode ser ignorado. Mas olha para mim. É certo que o testador, ele só pode deixar os bens para a sucessão depois que ele morre. E assim ele transmitiu o que ele tinha, a sua natureza de filho. Até então, não tínhamos possibilidade de acessar Deus. E a partir do momento que ele derramou o seu sangue, tivemos a possibilidade de acessar o Senhor. E herdamos dele, inclusive, a filiação a Deus. Antes ele era um unigênito filho. Agora ele é o primogênito de toda a salvação. Só que sendo Deus, olha para mim, nem a morte pode contê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não está morto. Não tem passado, não tem presente, não tem porvir, não tem espaço, não tem tempo, não tem poderes, não tem regras, não tem leis, a não ser ele mesmo, que possa impedir a ação dele na sua vida. E olhe para mim, hoje
é o dia que Ele escolheu para que esse poder, essa majestade, esse Deus que não tem limites, possa entrar na sua vida, no seu coração. Se você abrir a oportunidade para Ele, se você o aceitar, Ele é o Deus que quebra as cadeias, Ele é o Deus que cura os enfermos, Ele é o Deus que traz o ano aceitável do Senhor. Meu pastor João daí, esse é o Deus que nós servimos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.